Bom dia, eu me chamo Raíssa e junto com Ilana e Camille iremos explicar sobre polígonos regulares. Eu fiquei com a definição e os elementos de um polígono. Então tá, um polígono ele é uma figura geométrica que é formada por segmentos consecutivos não colineares. E cada um dos segmentos que formam um polígono é chamado de lado do polígono. Em geral, os polígonos eles são nomeados e diferenciados pela quantidade de lados que possuem. Em um polígono, a gente pode identificar os vértices, os lados, os ângulos internos e externos e as diagonais. O triângulo ele é o único polígono que não possui diagonal, porque os vértices eles se constituem em um ponto de encontro de dois segmentos laterais. Eu fiz um desenho para ficar melhor o entendimento, para um melhor entendimento para a gente entender onde é que fica os ângulos externos, os internos, o lado, a diagonal e o vértice. Esse foi o exemplo que eu fiz, que pode ajudar a gente a resolver questões, porque aqui mostra onde fica o ângulo interno, o ângulo externo, o lado, o vértice e a diagonal. Agora eu vou responder essa questão para ajudar a entender como a gente identifica os vértices, os lados, as diagonais, os ângulos internos e externos. O vértice é bem facinho, é sempre essas letras aqui, ó, que sempre ficam aqui nos cantinhos, ó. Então, no caso, o vértice dessa questão é A, B, C, D e E. E os lados são a junção aqui, ó, o A e o B, o B e C, C e D, D e E e A. As diagonais são AD, assim ó, AD. A próxima diagonal é AC. A outra é BD. A próxima é BE. E a última é C e E. Os internos é bem facinho, são esses aqui, ó. O A, o B, o C, o D e o R. Essas letrinhas internas que tem o tiozinho. O ângulo externo também é bem facinho, é esse aqui, ó. E é assim que a gente identifica os vértices, os lados, as diagonais e os ângulos internos e externos. Bom dia, eu resolvi ficar... Bom dia, sobre o assunto de polígonos, eu resolvi ficar sobre polígonos convexos e não convexos, um pouco da classificação deles e talvez um pouco da soma dos ângulos internos. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é polígono convexo e não convexo. O polígono convexo é quando dois pontos, quaisquer eles, permanecem no interior dele, ou seja, o segmento determinado por ele está inteiramente contido no polígono. Caso contrário, ele é chamado de não convexo. Uai, Ilana, mas eu não entendi. Calma. Outra forma de diferenciar polígonos convexos e não convexos é
analisar se o polígono composto possui ângulos internos, ou se ele apresenta algum ângulo interno não convexo. Como podemos ver aqui, ó, que a gente tem, não ligo pro meu resumir, é bem resumo do resumo mesmo. Aqui a gente tem um polígono convexo. Tá vendo, ó, seus dois pontos se encontram aqui dentro, ele não tem nenhuma abertura. E já aqui nós temos o polígono não convexo, que ele possui ângulo interno, ou seja, ele possui aberturas e os pontos dele se encontram. Porém, ele tem que passar pela brecha, entendeu? Tipo, ou seja, quando tiver uma imagem que, tipo, aberta, vamos dizer assim, é não convexo. E quando a imagem estiver basicamente toda fechada, é convexo. Deu pra entender porque eu sou péssima de explicar, péssima. Ou eu entendo, ou eu não entendo e não sei, ou eu entendo e não sei explicar, ou eu não entendo completamente. Eu estou usando o livro, gente, pra me orientar, porque é difícil. No caso, agora temos a classificação dos polígonos. Como sabemos, um triângulo tem 3 lados, então o nome é triângulo. Olha só, que legal! Quando o polígono tem 4 lados é um quadrilátero, quando tem um 5 é um pentágono, quando tem um 6 é hexágono, quando tem um 7 é um heptágono, quando tem um 8 é octógono, quando tem um 9 é eneágono, quando tem um 10 é decágono, e assim sucessivamente, né? Mas eu sei que é sempre bom saber todas as classificações. E a gente tem as diagonais do polígono. De cada polígono, qualquer um diagonal no sentido de reto, 2 vértices não concursivos. Observe a imagem considerada o plano. Eu vou pegar esta imagem que eu fiz e vou fazer para mostrar como basicamente é. De acordo com o que tá aqui na imagem. Aguardem só um pouquinho. Uou. A D C B. No caso, nessa imagem aqui e aqui. O diagonal de um polígono é basicamente quantos, na minha cabeça, que faz sentido pra mim, é que pra ver basicamente quantos triângulos cabem. Tipo, aqui nós vemos 3 triângulos formados dentro de um polígono. Tipo, ângulos, entendeu? Aí aqui já fica mais difícil de fazer, porque é um polígono que não convexo. Talvez nem exista forma de fazer num polígono não convexo. Talvez exista e Lana não sabe. Mas também temos a fórmula, que é para sabermos a quantidade de diagonais do polígono é dada por... Eu vou escrever a fórmula aqui e eu aviso a vocês. Eu tô me sentindo muito professora disso. Mas eu nem sei se eu tô explicando certo. Eu tô explicando de acordo com o que eu e Lana entendo e que eu também possa passar pra vocês. Professor Janderson, você sabe mais que eu, pra que você quer que a gente lhe ensine? Eu acordei muito sincera hoje, então desculpa. Corta essa parte. Ai, gente. N.
No caso, usamos esta fórmula aqui. Não sei se dá para enxergar daí. E aqui, mas eu fiz uma merda, olha a merda, né? Que no caso é D, que é a quantidade de polígonos, sobre é igual a N, abre parênteses, N menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Eu acho que é, tipo... Eu vou explicar isso mais tarde. Bom, sabemos que existe essa coisa. E aí a gente vai para a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos... É que eu tenho medo de coisa. A soma dos ângulos internos é SI de um polígono convexo. Para estabelecer tal soma, vamos considerar todas as diagonais que podem ser traçadas a partir de um vértice. Essa diagonal viral, né? Basicamente, temos essa imagem e dividimos... Cadê? Não dá pra enxergar. Dividimos os convexos, as diagonais dela, para saber a quantidade dos ângulos internos, não é isso mesmo? Diagonal dividida, e aí vai ser, a gente vai igualar, é igual a N menos 2, fecha parênteses. Observe. Ó, sabemos que todo ângulo interno mede 180 graus. Ou eu tô bugada? Bom, sabemos que mede 180 graus. Não sei se é um ângulo interno ou se é externo, não. Um ângulo mede 180. Na verdade, 360. É porque eu tô agoniada. Enfim. Os ângulos internos de um triângulo medem, sabemos que os ângulos internos de um triângulo medem 180. Então, a soma basicamente fica assim, ó. SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a... SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a... N menos 2, no caso é a fórmula, vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Beleza. Aí, vamos dar que, tipo, tem... Por exemplo, tá. Aí ele quer saber a soma dos ângulos internos. Então, vamos supor que eu quero a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados. Sim. Aí a gente pega 15 menos 2, fecha parênteses, vezes 180. Depois eu mostro minha conta aqui. Aí basicamente SI é igual a 15 menos 2, 13. Aí vai 13 vezes 180, que dá... Deixa eu fazer o cálculo aqui. 0, 16, 4, 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Aí vai 0, 1 e 1. 0, 4, 6, 1. Bom, no meu aqui deu 13 vezes 180, deu 1640. Eu não sei se está certo, porque eu fiz na cabeça e eu não tenho toda certeza. Eu não sou tão boa em matemática, gente. E é basicamente isso. E pra ver quantas diagonais existe em um icoságono, que é um exemplo que falou aqui no livro. É aquela fórmula lá que eu mostrei. D,
que é diagonais, é igual a n sobre, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Aí vamos fazer, tipo, n... O icosságono tem quantos lados? 20. Então vamos fazer d é igual a 20, fecha, abre parênteses, 20 menos 3, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Aí vai 0, 1 e 1. 0, 4, 6, 1. Bom, no meu aqui deu 13 vezes 180, deu 1.640. Eu não sei se está certo, porque eu fiz na cabeça e eu não tenho toda certeza. Eu não sou tão boa em matemática, gente. E é basicamente isso. E pra ver quantas diagonais existe em um icosságono, que é um exemplo que tá dando aqui no livro. É aquela fórmula lá que eu mostrei. D, que é diagonais, é igual a n sobre, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Aí vamos fazer, tipo, n... O icosságono tem quantos lados? 20. Então vamos fazer D é igual a 20, fecha, abre parênteses, 20 menos 3 sobre 2. D é igual a 20 menos 3. Não. Então a gente já voltou. Aí a gente aproveita e divide o 20 por 2, que no caso dá 10. E aqui dá 1. Aí vai ficar 1, não vai fazer diferença nenhuma. Aí 20 menos 3, 17. Aí você vai fazer D é igual a 10 vezes 17. D é igual a 170 diagonais. Eu vou mostrar a conta. Se der pra coisar, né? Essa aqui foi a conta que eu acabei de fazer, pra ver quantas diagonais o polígono tem. O icosságono. E esta conta aqui foi quando eu fiz pra saber quantos ângulos, a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados. E eu acho que é só isso, a parte, né, que eu fiquei. E obrigada. Bom, agora eu irei falar sobre os polígonos regulares. Bom, para um polígono ele de fato ser considerado regular, ele tem que ter todos os seus lados congruentes, todos os seus ângulos internos congruentes entre si, e eles podem ser inscritos numa circunferência e todos os seus vértices eles são equidistantes do seu centro. E os polígonos regulares ele tem alguns elementos que são o centro, o raio, a apótema e o ângulo. E agora eu irei falar um pouco das características de cada um. Do raio, o raio da circunferência, ele é circunscrito no polígono. O centro da circunferência é inscrito no polígono e circunscrita a ela. A apótema, ela é o segmento que liga o centro do polígono ao ponto médio de um dos seus lados. E o ângulo, ele é formado pelas semirretas que partem do centro de um polígono. Para calcular esse ângulo, a gente tem que dividir por 360 o número dos seus lados. E agora eu irei falar um pouco das relações métricas de um polígono regular. A gente pode estabelecer as relações métricas no polígono regular e elas podem ser facilmente deduzidas e feitas pelo uso do Teorema de Pitágoras. E agora eu vou explicar essas relações métricas, a sua fórmula e a imagem. Aqui tá um exemplo
de um polígono regular e aqui está a sua fórmula, que é L raiz de 3 e A igual a R sobre 2. E aqui já é outra fórmula diferente, que é L igual a R e A igual a R raiz de 3 sobre 2. E aqui é L igual a R raiz de 2 e A igual a R raiz de 2 sobre 3. O R, ele significa o raio de um polígono regular e cada um tem a sua característica particular e uma forma diferente, e uma fórmula diferente, pelo fato das imagens serem diferentes e os lugares também. E aqui elas são as relações métricas do polígono regular.